Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais uma aula e nesta feita nós vamos estudar sobre a primeira, segunda e terceira epístola de João e caso dê tempo a gente ingressa em Judas, né? Se não, fica para a próxima. Na próxima aula a gente vê Judas, mas vou tentar me esforçar para a gente chegar até lá, tá? Quem precisa de oração, é em minha casa. Pai querido e Pai amado, somos agradecidos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença na nossa vida, por ter nos trazido, Pai amado, até aqui para aprender mais a Teu respeito. Obrigado, Senhor, pela vitória dos Teus filhos, das Tuas filhas que puderam chegar até aqui. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor. Meu Deus, se for motivo de enfermidade, repreende, Pai, enfermidade e cura, Senhor, Teus filhos. Cura, Pai querido amado, as Tuas filhas. Meu Deus, se for barreiras levantadas pelo inimigo, coloca por terra, Pai. Tira todo impedimento, tira todo embaraço. Tira, Senhor amado. Pai querido e Pai amado, e os que estão aqui, Senhor, fortalece. Firma na Tua presença, Pai, para que possam andar reto nos Teus caminhos, olhando sempre para o alto, de onde vem o nosso socorro. Pois o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim eu te peço, Pai, te agradeço, Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos avançando e já estamos aqui na epístola de João. Aqui no meu material é na página 82. Tá certo, hein? Bateu? Pense. Aí porque esse aqui é o novo, né? Não bate quando eu uso o antigo. Esse aqui é o novo, o que gruda. Aí, sou grudento. Faz assim, ó. Meus amados, existe alguns questionamentos, como sempre, né? Sempre tem. Quem é esse João? João das epístolas, né? Seria o mesmo do Evangelho? É o mesmo de Apocalipse? Ou seria outro? Quem seria esse João, né? Seria o João, meio irmão de Jesus? João, irmão de Tiago? Ou seria outro João? Eu confesso para vocês que eu, novo convertido, eu achava que esse João era o João Batista. Novo convertido, né? Porque eu pensava assim, o João apóstolo é o do Evangelho e do Apocalipse. E o outro ali é o Batista. Mas coisa da minha cabeça, né? Sendo novo convertido, a gente vai aprendendo, né? Aí eu defendi isso muito tempo, sabe? E já nas primeiras oportunidades para pregar, eu falando, mas nunca ninguém me repreendeu. Nunca ninguém chegou para mim para dizer, né, assim não. E isso, eu criei dentro de mim que eu não iria deixar que acontecesse com alguém. Eu sabendo que não era, eu ia chegar para a pessoa e dizer, fulano, assim, assim, assim. Claro que tudo depende da forma que você chega, né? O tom de voz, as palavras que você usa, a abordagem, tudo depende. Mas é muito melhor do que você deixar a pessoa seguir e às vezes até ser taxada. E muitos lhe classificam por aquele erro que você comete, sem ao menos procurar saber se você está falando porque quer, né? Ou é porque você acha que é daquele jeito e não teve a oportunidade de conhecer a verdade. Entende? E aí nós somos muito ávidos, muito prontos para classificar alguém. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas na classe da igreja nós somos muito prontos para isso. E aí depois que eu percebi que não era, aí eu fiquei muito triste pelo tempo que eu tinha passado pensando que era. Às vezes que eu já tinha pregado, muita coisa tinha acontecido. E eu depois veio aquele sentimento, poxa, por que ninguém nunca me falou nada?
Por que ninguém nunca, né? O pessoal ouvia e às vezes até dava glória a Deus e tudo, mas enfim, aí, às vezes é porque também não sabe, né? Aí não, mas eu estou só comentando com vocês que é o que aconteceu comigo, né? E eu, depois dessa vez que eu percebi, eu fiquei com vergonha, porque eu estava falando a maior inocência, fiquei com vergonha. E nas oportunidades que eu tive, onde eu passei, que eu falava, eu ia consertando. E aí eu falei, se eu ver alguém assim, e eu ver que é na pura inocência, que errando, pelo que o Senhor me deu, a graça que o Senhor me deu de compreender alguma coisa da palavra, que eu ainda estou aprendendo muita coisa, mas o que eu já sei, eu quero transmitir. E aí graças a Deus, eu tenho essa dedicação de poder transmitir na forma que eu aprendi depois que foi corrigido tudo e da forma que o Espírito Santo vai passando. Aí eu tenho um maior prazer, uma alegria imensa em transmitir a palavra de Deus. E aí, caso eu venha falhar, eu já deixo aqui aberto, né, para que possa também me corrigir. Porque a gente falha, tem muita informação, vai passando assim, a gente mistura uma coisa com a outra, um raciocínio com o outro, tá certo? É por isso também que eu uso esse método da gente estar olhando as traduções para a gente ver que não é só eu, é muito normal. Tem escritor de Bíblia, tradutor de Bíblia que falha, né? E aí a gente precisa ser prudente em analisar e saber e identificar se aquilo é um erro ou se é uma heresia, né? Se aquela fala, ela foi proposital ou se foi acidental. É muito importante saber isso, distinguir, né? Antes de classificar. E aqui, 1 João, nosso material, ele vai classificar como sendo filho de Zebedeu. A gente já teve aquele programazinho aqui, né, que nós fizemos, para ver quem era Tiago, né? E ali também falou de João, né? Vocês lembram? Falou de João também ali. E este João, de fato, é o João evangelista, o apóstolo, né? O João que andou com Jesus, tido como o discípulo, o apóstolo do amor, né? O apóstolo do amor. Ele, por muitas vezes, quando Jesus estava sentado à mesa, ele encostava a cabeça e ficava ali no peito de Jesus, né? Ouvindo. É uma demonstração de carinho, né? Assim, de admiração e intimidade, né? Intimidade. Vai dizer, ó. Então, a gente nota que era uma pessoa que teve a sua peculiaridade no relacionamento e no ministério de Jesus. De tal modo que alguns vão atribuir a essa parcimônia dele, ou essa intimidade dele, ou esse relacionamento dele com Cristo, para a sua longevidade, sua vida estendida, né? Foi o apóstolo que não passou pelo fio da espada, né? Nem na guilhotina. É assim, né? Faz sentido, né? Geralmente as pessoas mais serenas, aquelas que, como a Bíblia diz, seguir a paz com todos, né? Esse seguir a paz com todos parece que lhe deixa mais tempo de vida, né? Lhe traz como resultado longevidade. Foi Deus, ali foi Deus, né? O caso dele, algo bem peculiar. Então aqui a gente percebe a autoria. Quem é a autoria aqui? Nas epístolas, né? Na primeira, segunda e terceira, a gente não vê ele se denominando, né? Ou se classificando ali com um nome. Tipo,
Paulo a gente vê muito claramente, né? E fala não só o nome, mas fala também a sua posição, fala o título que ele recebeu. Já João, em João a gente já não vê. Em João, a gente já nota como se fosse uma narrativa. Por exemplo, na primeira epístola ele diz o que era desde o princípio, o que vimos, né? Não fala dele. E aí, como são pequenininhas, aqui na segunda epístola, ele inicia dizendo assim, o ancião, a senhora eleita. E na terceira epístola, o presbítero, ao amado Gaio. Então, ele não traz o seu nome, né? Alguma de vocês aí nas traduções aí traz o nome, alguma coisa? Não? Então, ele não vai trazer o nome. E por ele não trazer o nome, como que se faz para poder identificar de quem é essa epístola? Vamos nos remeter lá no concílio, quando estava sendo classificado se o livro ali que apresentaram era digno de ser canonizado ou não. Imaginemos que você faz parte daquele colegiado. E aí você vai examinar essa epístola. Como você classificaria? Qual o critério para análise? Na época e até hoje, os eruditos, eles usam uma técnica. Qual? Saber a linguagem que está se usando aqui dentro. Qual a linguagem? Saber para quem está escrevendo, em qual ocasião está escrevendo, qual o cenário da argumentação que ele está mencionando, está citando. Por exemplo, se ele cita alguma coisa que está acontecendo ali na época, se ele menciona algo que está ocorrendo naquela região, para poder saber. Entendeu? Se não tem nome, não tem identificação, então como saber? E aí a medida, os critérios que se usa são esses. Ler e identificar os pormenores, as entrelinhas. Tentar identificar o cenário geográfico, cultural, político, econômico, religioso que ele está inserido. Ver se ele solta alguma coisa no texto. E aí a gente vai notar que ele traz uma peculiaridade em que demonstra ser alguém que de fato esteve com Jesus. Alguém que de fato conhece Jesus. Não conheceu de ouvir falar, mas conhece por intimidade. E aí a gente nota pela a genuína palavra e pela argumentação. Por exemplo, ele traz muito essa questão, aqui na primeira epístola, da comunhão, de estar junto, do amor, da santidade. Ele traz também, em 1 João, é a única epístola, né, onde ele vai apresentar a questão de ter a certeza da vida eterna. Certeza. Não é só ter a vida eterna, mas ter certeza dela. Como que eu posso ter certeza da minha vida eterna? Se não analisando a mim mesmo. Como ele também vai trazer essa análise vinda da onde? Do coração. Do coração, ele disse. Se o teu coração não te condena, então tá bem, tá com Deus. E aí ele vai trazer algumas coisas, então nesse sentido a gente nota que é de alguém de fato que estava junto, que conhece. E aí foi classificado como sendo para João. Só que tem um grupo de eruditos antigos que eles classificam
ou classificaram que esta primeira epístola de João, ela não era uma epístola independente, ela era a continuidade do Evangelho. Até porque, na fala, isso é o que é dito em alguns comentários, inclusive, aqui também ele traz esse comentário, dizendo assim, alguns creem que a epístola também foi escrita como uma sequência do Evangelho segundo João. E aí ele não traz quem são esses, só diz que alguns creem. Por que que esses creem? Aí eu fui dar uma volta, né, dar uma pesquisada, e aí eu vi em alguns livros que eles acreditam que ela é a continuidade porque ela, a sintase dos textos falam como se tivesse já iniciado. Por exemplo, leia o versículo 1 e o 2, até o 3. Do capítulo 1, da primeira epístola. Da palavra da vida. E aquilo foi manifestado em nós a vida, testificando dela, e tudo anunciamos a vida eterna, pois cada um Pai e nos foi manifestado. Que vimos e ouvimos, isso tudo anunciamos, para que os testemunhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Todos Perfeito. Perceba que nessa fala dele, ou nessa escrita, é algo que aparentemente já vinha conversando, já vinha falando e continuou. Esse é o argumento de quem acredita, né, que é a continuidade. Todavia, como não foi entregue pelos mensageiros como sendo complemento do Evangelho, daí nós não temos respaldo algum para dizer que era. Ainda que fique essa subjetividade, né? Ainda que fique essa suspeita. Todavia, como não temos certeza, a gente não pode afirmar, certo? Então, quando nós não podemos afirmar algo da Bíblia, a gente precisa concordar com ela. Limitar-se ao que está escrito, limitar-se ao que já está lá. Ainda que fique essa suspeita. Então, por que eu trago a suspeita? Para que nós possamos entender que existe essa possibilidade, mas como não temos certeza, temos que calar. Dá para entender? Por mais que possa ser convincente, por mais que possa ser algo que faz todo sentido, todavia, como não temos certeza, fica quieto. Por que eu digo isso? Porque como teólogos, nós não podemos insurgir em erros por emoção ou achismo humano. Porque eu estudo, eu entendo, então eu acho que é isso, e se você ficar repetindo aquilo, falando eu acho que é isso, todavia eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso, daqui a pouco a sua mente vai acreditar que aquilo seja verdade. E aí, vez por outra, você vai estar já falando sem dizer eu acho, apenas já afirmando. Está dizendo, aí daqui a pouquinho você vai ser, ou pode ser taxado, né, como um herege ou alguém que estudou, mas não aprendeu. Então, só trazendo à tona para que a gente possa compreender. Se formos analisar o Evangelho, segundo escreveu João, com 1 João, capítulo 1, parece assim que está dando continuidade. Tem outra linha que, quando eu fui atrás dessa aqui, eu percebi que existe uma outra, que diz que é porque 1 João não é a primeira, é a segunda, que a primeira foi perdida. Tipo aquela história lá de Coríntios. Coríntios, no julgam ser 3, uma ficou perdida. E aí 1 João também tem essa possibilidade.
de que esta era a segunda. E essa primeira que nós temos como primeira era a continuidade da suposta primeira, a anterior, que foi perdida. Por que falam isso? Porque nós vamos ver aqui em 3 João sobre algumas pessoas. E dentre elas tem um homem que resistia à pregação de João. E aí acredita-se que este tenha se desfeito de uma, tenha destruído uma. Hã? A gente vai ver no decorrer. Não sei se eu botei aqui. Ver se eu acho nessa. O texto limita-se apenas a dizer que ele não recebe. E aí o João aconselha que Gaio evite ele. Enfim, então assim, essa parte introdutória para que a gente compreenda um pouco sobre essa autoria. Feito isso, vamos para cá. Quem é o autor dessas 3 epístolas? João. Qual João? O apóstolo, né? Pronto. O apóstolo. A data é aquela velha máxima. Aproximadamente. Há uma prevalência em alguns comentários bíblicos que dizem que o mais fiel é dizer que foi na década de 80 para 90. Só que aí fica assim bem aberto também, né? Década de 80 para 90. Ok. Aí alguns biblistas, como alguns comentam, eles vão fazer um recorte, dizem que foi em torno dos meados de 80 para 90, depois de Cristo. Meados. Quando é meados, é aonde? No meio. Aí, como eles usam esse termo de meados de 80 e 90, aí faz o recorte e coloca-se assim. Vou pegar aqui assim. 85 a 95. Por quê? Meados, né? Não se sabe. Por que isso? Porque ele foi morto, ele morreu depois aqui. Acredita-se que ele tenha morrido aproximadamente entre 96 e 99. Tudo isso é depois de Cristo, tá? Ele não chegou no ano 100, né? Morte dele. E aí tem uns que vão dizer que ele morreu exatamente aqui, 95. Mas aí fica... Outra curiosidade é que assim, uma coisa liga para outra, né? É muito importante quando estiver estudando, pesquisando, fazer isso. Se raciocinar junto. Se essa epístola, essas aqui foram escritas entre esse, né, de 85 a 95, se eu amarrar em 95, se assim, foi 95, e ele morreu, a morte, alguns vêm bater aqui, o mais fidedigno é esse, de 96 a 99, mas alguns batem aqui, 95, a morte dele. Se ele tiver escrito 95 e ele morreu em 95,
Como, pois, então, ele enviou essa epístola, né? Se foi na mesma data da morte. Claro que um ano é um ano, tem 12 meses, né? Pode ter sido no começo do ano e no final morreu, pode ter... Existe isso, né? Como não temos como precisar, perceba que a gente não tem como bater martelo, entende? Como a gente não pode bater martelo, não tem como a gente afirmar, assegurar, certificar que foi, aí fica nessa aproximação. Então, considerando que ele tenha escrito as epístolas nesses meados de 80 para 90, então, e a sua morte foi obviamente depois, né? Não pode ter sido antes. E aí, se assim foi, consideremos então, a partir de 95, a sua morte. Não batendo martelo em 95, mas 96 em diante. Fica mais prudente do que dizer assim, ele morreu em 95. E a epístola ele escreveu também em 95, entre 85 e 95. Então eu descartaria o 95, deixaria só 94. Deu para entender essa confusãozinha? Aproximadamente, né? Assim, esse aqui, ó, 96 para 99. Isso. E aí como eu estou explicando, aí alguns eruditos vão bater assim, fixar em 95. Dá para entender? Se firmar em 95, como teria escrito então as epístolas, né? Se a data dela é entre isso aqui, 85 e 95. Então não seria 95, seria a epístola 94 e morreu 95. Aí como a gente entende que um ano tem 12 meses, pode ter começado a escrever, ter terminado a escrita em janeiro e morreu em dezembro? Sim, no mesmo ano. Pode ser, mas não tem como a gente precisar isso, não tem. Não temos. Existem alguns especuladores, como eu falei, tem o Franklin Edward, que escreveu comentário na NVI. E ele, Frank Glessen e alguma coisa Edward. Esqueci agora o nome do outro. Frank Glessen e o outro sei o que, Edward. São dois. E eles amarraram, sim. Não foi nem especulação, não. Foi firmado mesmo. Disseram que, no caso de Jesus, né? Disseram que Jesus nasceu e morreu em 1º de abril. Eles seguraram, né? A NVI. Não é eu não, estou só trazendo. A Bíblia de estudo em ordem cronológica. Assim, Bíblia em ordem cronológica. Ele usa o Cronos, né? Então, assim, eles, por exemplo, eles batem o martelo, dizem 95. Ponto final. E diz até o mês e o dia. Alguns ele diz o dia também. Enfim, né? Não é só ele não, tem um bocado. Tem muitos que fazem isso. Eu, particularmente, eu gosto de ir assim. Tem pessoas que não concordam. Ah, mas o senhor fala assim, fica muito incerto, fica muito aberto. Mas é mais prudente. Então tem que comprovar. A Bíblia não dá certeza, né? Tem pessoas, inclusive essas datas, essa autoria e data, tem grandes nomes da época que concordam também. Por exemplo, Tertuliano. Tertuliano, ele é do 2º século. E ele também concorda com isso aqui, ó. Do 2º século ele. Recentíssimo, né não? Nós estamos no 21. Ele tem mais propriedade do que nós, né? E ele assegura também essas datas aí. Assim, aproximado. Não é nem batendo martelo, é aproximado. Dá para entender? Aí ele segura aqui que a autoria é de João, o apóstolo. O apóstolo não é o Batista, né? Eu pensava que era o Batista. Eu pensava assim,
Durante um bom tempo eu fiquei pensando que era o Batista. Eu vim saber que era o João, o evangelista, quando eu fiz curso de teologia. Foi lá que eu aprendi que não era. Mas, ó, eu fiz o curso, eu acho que foi 2012, 11, 12, por aí. Quando eu comecei, né? E eu aceitei a Jesus em 2007. Então, assim, ó, passei um bom tempo, não foi? Então, eu lembro que foi um bom tempo. Aí, no curso de teologia foi que eu aprendi que não era. E aí mas tem escola bíblica. Eu era aluno assíduo de escola bíblica. Assíduo mesmo. Inclusive, foi um dos meus pontos de encontro, assim, que eu me achei no Evangelho, foi a escola bíblica. Onde eu me achei, tipo assim, aqui é meu lugar. Um dos pontos foi a escola bíblica. Enfim, vamos lá, vamos avançar. Aí o propósito, né? Antes do propósito, tem aqui no nosso material o tema, né? O tema, ele vai trazer aqui 3 temas. Deixa eu ajeitar isso aqui. Botar aqui o tema. Eu vou melhorar isso aqui, botar. Vou acrescentar aqui autoria, data, botar e local. Em qual local que ele estava? De Éfeso. Tudo bem. Em Éfeso. Aí, é outro ponto que cabe uma investigação para vocês. Porque se ele estava em Éfeso, né? Aí fica um pontinho. Como ele foi exilado, né? Ele foi exilado. E aí vem as questões. É levantada algumas questões. Ele foi exilado e depois saiu do exílio e voltou. Ele foi exilado e morreu lá no exílio. Entendeu? Ele foi exilado. São vários pontos. Eu não estou lembrando aqui agora. Vários pormenores. São perguntas de críticos. Porque, como eu estou falando, quando você vai estudar a Bíblia, você tem que ir raciocinando junto. Vai pensando junto. Vê a narrativa e vai pensando, vai raciocinando. Narrativa vai raciocinando. E aí fica até um ponto para que vocês possam aprofundar mais. Entretanto, ele bate, né? E bate, fecha o Apocalipse, né? O Apocalipse, que é o último dele lá, né? Na ilha de Patmos, né? Ele, estando exilado, escreveu o Apocalipse, né? Aí, por que eu estou falando isso? Porque lá na terceira epístola, ele menciona um nome que acredita-se muito que este tenha sido o seu mensageiro. É o Demétrio, foi lá. Foi lá que foi, tipo assim, o ministério dele, assim, né? Foi lá. Aí, menciona sobre Demétrio. Aí, alguns eruditos entendem que esse Demétrio possivelmente tenha sido o seu mensageiro. Aí vem as perguntinhas, né? Como eu estou falando, você lê o texto e faz perguntas, vai analisando, raciocinando junto. Se Demétrio foi de fato o seu mensageiro,
Então estaria ele lá no exílio juntamente com ele? Ou estaria ele apenas em passagem por Éfeso, enquanto João estava em Éfeso? Entendeu? Tá vendo as perguntas? Você vai levantando perguntas e vai buscando, vai atrás. Isso é um estudo teológico, certo? Você vai atrás, vai buscando. Lembrando sempre, você não vai bater martelo onde a Bíblia não bate. Se for comentários, se for eruditos, teólogos, aí você vai dizer, acredita-se assim, há uma predominância nessa tese. Por que tese? Porque a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, a gente não pode bater martelo, entendeu? Firmar. Lembre que nosso parâmetro é aqui, a Bíblia, né? Ainda é, ainda? Ainda tem crente aqui ainda? Já estão aí há mais de um ano, ainda estão crente? Glória a Deus. Quem acha que esfriou um pouquinho? Maleta não mata? Mata a carne, né? Mata a carne. Então vamos lá. Então ele vai mencionar depois lá na frente esse Demétrio e acredita-se que esse Demétrio tenha sido seu mensageiro. Aí vem aqui para o tema, né? O tema. No nosso material, ele vai trazer aqui 3 temas. Aí, esses temas que ele vai dizer é concernente à sua primeira epístola. Ele vai abordar, é como se fosse uma orientação para a igreja, para as igrejas, por onde esta epístola passar, porque ela não tem endereço certo, específico, é meio que uma carta circular, né? Vai passando de igreja em igreja, e por passar de igreja em igreja, não tem endereço fixo, julga-se que seja lá de Apocalipse 1, é 1, 11, ver aqui Apocalipse, Apocalipse 1:11. Julga-se que seja essa daí, de Apocalipse 1:11. Ele vai mencionar as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, ele vai trazer aqui os temas, orientando essas igrejas a se defenderem desses tais. Quem são? Aí está aqui em 1 João. Primeiro, os anticristos. Como uma defesa contra anticristo. Uma defesa contra o pecado. E um fortalecimento no amor. Esse anticristo seria quem? Ele vai mencionar lá no capítulo 1, no versículo 18, ele vai dizer que já é a última hora.
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Como assim? Ele está dizendo, já é a última hora. E como vimos que, ele diz, que vem, como ouvistes que vem o anticristo, quem foi que falou? Ele disse, como ouvistes que vem o anticristo? Paulo. Não foi Paulo que disse? Vem o anticristo? Ou seja, ele está falando para uma igreja que as cartas paulinas também tinham passado por lá. Diz, como ouvistes que vem o anticristo, muitos agora estão se fazendo de anticristos. Só que, qual é o sentido? Vamos tentar racionalizar aqui, raciocinar. Quem seriam esses que estão se fazendo de anticristo? Como é que uma pessoa vai querer se fazer de anticristo? Né? E aí, meu amigo, não se assustem. Mas estes eram alguns que estavam dentro da igreja. Não eram lá de fora, não. Tipo, que hoje se especula. Quando fala assim, fulano de tal, o anticristo. Geralmente eles jogam na conta do Papa ou do presidente dos Estados Unidos. Né? Todo presidente dos Estados Unidos ele diz que é o anticristo. Até acertar, né? Da época que eu comecei a observar isso, o presidente era o Bill Clinton. Era o Bill Clinton. E aí o pessoal falava muito, o anticristo, olha, veja os atos dele, olha como parece tudo. Aí o Bill, igualzinho. Que é outro, desse jeito. Parece os discípulos da Ellen White, né? Fica tentando acertar, entendeu? E aí vem passando de um por um. Aí chegou no Barack Obama, falaram com muita veemência. Barack Obama, quando vê o nome do outro, esqueci aqui o nome do outro. Teve um que foi muito forte também. Enfim, vai passando de um em um. E houve uma época que eles esqueceram um pouquinho dos Estados Unidos e foram para o da França. Emmanuel Macron, né? Começaram a jogar em cima dele. Só botar no YouTube aí que você vai ver um monte de vídeo, o pessoal dizendo que ele é o anticristo. Entendeu? Aí eles vão parando mais. Quando vê assim que não está mais batendo, eles vão parando. E é isso, são sensacionalistas. Pessoas que ficam procurando. Tipo detetive, né? São os detetives. E a gente não precisa estar assim. E aqui no texto vai dizer que são pessoas de dentro. Uns de dentro que se fizeram anticristo. Como assim se fizeram? Aí o texto mesmo vai falar. Vai dizer que saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, estava dentro e saiu. Então aqui a gente logo imagina que é quem? O que se afastou. Pelo menos estava aqui e não está mais. Se afastou, já saiu. Ou seja, não está mais aqui dentro. Né? Não está mais aqui dentro, já saiu. Certo? Já saiu. E aí, claro que isso aqui não é escatologia, né? Quando chegar lá na frente, pode ser que passei por aqui, mas só para olhar aqui, para identificar quem são esses anticristos. São os que pregavam contra Cristo. Agora mesmo na internet aí, tá rolando um vídeo de um rapaz que ele se intitulava judeu. E aí, de judeu, aí ele disse que era cristão. Aí é o judeu convertido ao cristianismo. E agora, ele mesmo postou um vídeo aí bem grande agora ele é ateu. Que embaraço, né? E é um vídeo longo, de quase 2 horas. Acho que é para, assim, quem for assistir, tenha cuidado para não se perverter junto, né? Porque um vídeo longo de quase 2 horas, só para dizer que é ateu, oxe, ele vai querer fundamentar. E eu ia até assistir, só não assisti por falta de tempo mesmo, mas eu ia assistir para me ver aonde ele se respalda, onde ele se fundamenta, né? E a gente sabe que é texto fora de contexto, muito provavelmente. Pode prestar atenção. Quando tem essas coisas, é texto fora de contexto. Vira o quê? Pretexto. Né? Texto fora de contexto vira pretexto.
E aí a pessoa se respalda naquilo ali. Mas enfim, os falsos, os anticristos aqui, não era que fosse o anticristo propriamente dito, que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, tudo que é de Deus, entendeu? Não é esse lá do período da tribulação, não é esse. São pessoas comuns que estavam na igreja e saíram da igreja e começaram a falar mal, começaram a detonar. Você conhece alguém assim? Está na igreja, saiu da igreja e começa a... Tu ainda está lá, isso tu ainda é assim, tu ainda está não sei o quê. Tem, meu amigo. Desigrejado, né? Tem crescido, né? Era? Desigrejado? Era? Revoltado, é frustrado esse povo. E sempre é isso, né? Sempre o dízimo está envolvido. Oi? Então, assim, para não dar, exato. E por que não quer dar? Porque é onde está o seu coração. Ou seja, a Bíblia mesmo se cumprindo. Simplesmente isso. Onde tiver teu tesouro, aí estará teu coração. Não é que você não possa ter tesouro. É que é um perigo. É uma linha tênue para você inclinar para o outro lado. Se você conseguir ter e não botar o seu coração ali, amém, glória a Deus, Deus vai ser louvado. Mas se você não conseguir separar as coisas, é melhor você nem ter. Se for para trocar, né? Melhor nem ter. Tem pessoas que não sabem. Eu lembro de colegas que eu tinha que, quando ele estava desempregado, era o melhor amigo que você podia contar. Mas quando ele arranjava um emprego, ele se separava da gente. Se isolava, assim. Ninguém sabe por quê, é coisa da cabeça dele mesmo, assim, se isolava. Então, assim... Mudou para bom ou para ruim? A pior, né? Eu falei na aula passada, né? Abre mais. Por isso você tira, que é muito importante você saber aonde você vai estudar teologia, quem vai ser seus professores. É muito importante isso, irmão. Muito importante mesmo. Eu recebi essa orientação em 2009. Os obreiros falavam, procura um curso de teologia, faça teologia. Muito bom, irmão. Tenha cuidado. Saiba quem são os professores, quem é a instituição, se são pessoas sérias, pessoas pautadas na palavra. A orientação que eu recebi foi essa. E aí, foi quando eu comecei a fazer, de 2009 eu recebi a orientação, 2012, 11 para 12 foi que eu fui começar. E ver esse cuidado. Exato. Esse cuidado. Estão no meio. E detalhe, estou falando aqui, né, que o João, ele trata isso aqui, desses anticristos, pessoas que saíram, né, estava aqui e saiu. Só que ele saiu, mas vamos remeter lá na época da igreja primitiva. Como era a igreja primitiva? Não tinha os cultos nos lares? As pessoas não iam de casa em casa? Né? Esses também iam. Tinha saído da igreja, mas continuava visitando. Para quê? Disseminando o pecado. Tentando distorcer a palavra, desfazer a credibilidade de Cristo no meio do povo. Concordar, exato. Abandonou a concordância do cristão, daquela comunhão, a koinonia de irmãos. E no pensamento em Cristo. Eles deixaram de crer que Cristo, ele encarnou. Deixaram de crer nisso. Eles disseram que Cristo não encarnou. E que Jesus, ele foi sim uma pessoa enviada por Deus, mas limitado, na condição de profeta. Não era assim que as pessoas falavam quando Jesus perguntou: o que diz aí ser o filho do homem? O que disseram? Né? O que dizem que eu sou? O que dizem?
Disseram o quê? Que era Elias. Elias é o quê? Profeta. Quem mais? João Batista e Jeremias, né? Todos profetas. Mas nenhum disse que ele era filho de Deus. Nenhum disse que ele era o enviado por Deus. Nenhum disse que ele era o filho do Deus vivo. Nenhum. Mas aí ele foi e jogou a pergunta para os apóstolos, né? E aí Pedro respondeu e disse o quê? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha aí, olha a diferença, né? Olha a diferença. Total. Não é um profeta. Tipo, João Batista, nem profeta era, né? Ele disse, eu sou só a voz. Só a voz que clama no deserto. Ele trouxe o que Isaías havia falado. Então, nesse sentido, a gente nota que esses que saíram, ele diz assim, saíram de nós. E eu acho interessante que João, ele tem essa visão dele, o feeling dele é realmente na piedade, no amor. Porque mesmo falando de quem saiu, olha o que ele diz. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é, ou seja, eles saíram de nós, sabe para quê? Para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, não se preocupe não, irmão. Se saiu, é porque não era. Tá vendo? Ele não saiu condenando. Não saiu praguejando, dizendo assim, pô, só quer se aproveitar de Deus, só quer não sei o quê, recebe a bênção, depois vai-se embora. Não é assim que a gente escuta? Né? Fulano de tal, tinha nada, estava sofrendo, aí veio, aceitou a Jesus, estava na igreja, uma bênção. Depois que foi abençoado, saiu. Não é assim que a gente avalia? Olha o olhar de João. Diferente, né? Não, irmão, se saiu, é porque não era daqui. É diferente, a ótica é o feeling de um. Por isso que é do amor, não é esse aqui. Isso é uma visão que a gente precisa ter. Vamos analisar nós. A gente sabe que Por causa de Cristo. Já ouvi isso aí já. É uma máxima de alguém, eu já ouvi. Aquele que sai da igreja por causa de alguém ou de algo, nunca esteve na igreja por causa de Cristo. E é muito interessante. Se você for parar para nessa vida, não vou dizer nem uma porta de verdade, é criticar, cuidado, vai ser para a igreja. Só para me que Cristo ensinou, foi ensinado pelos apóstolos. A união do amor. Isso. Contra o pecado. Exato. Porque eles estão fazendo. Não quer estar dentro de igreja, não quer ter submissão. Não quer ter submissão. Querem sempre mandar, sempre ser o dono da verdade. Pega falando mal a todos. Fala mal do próprio corpo, né? E aí, como não são corpo, aí fala mal, porque não são corpo. Amputado. Isso. Essa visão de amputado eu acho interessante. Uma vez eu vi aqui, foi o irmão Lázaro que falou uma vez. Salvo engano, foi ele. Aí assim, ele só falou, né? Eu que vou desenhar aqui para eu entender. O bonequinho, né? O velho bonequinho. Aí, por exemplo, se você vê uma pessoa... Se boneco... É mesmo, né? Se você vê uma pessoa... Eu vou desenhar a mão aqui ainda. Se você vê uma pessoa sem um braço, é uma pessoa. Você se assusta?
Não, né? Você passa, olha para ela, é deficiente, não tem um braço. Normal. Ou tem braço, mas não tem a mão, né? Tá só aqui no pulso, não tem a mão. Normal, né? Ou uma pessoa que não tem a orelha, né? Pronto, né? Não tem a orelha. Não tá normal porque tá faltando a orelha, mas você não se assusta. Ela continua sendo corpo, não continua? Ela não continua sendo a pessoa, né? Um ser humano sem um braço continua sendo pessoa. Um ser humano sem uma mão, sem um pé, continua sendo uma pessoa, continua o corpo. Mas um corpo, aliás, agora uma mão, vê se você desenhar uma mão, por dedinho. Uma mão, você passar na rua e ver uma mão jogada no chão. E aí? Aí é complicado, não? Aí eu lhe pergunto, aquela mão, ela é um corpo? Não. Ela é membro de um corpo, mas ela sozinha não é corpo. O que acontece com o médico quando sai do corpo? Quando sai, ele apodrece e acaba. Né? Então, nós precisamos entender, como Paulo disse, que a igreja ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo. Não tem como um corpo ter uniformidade se ele arrancar fora um membro e esse membro seguir paralelamente com o corpo dizendo que é corpo. Corpo sem cabeça, aí não dá mesmo, né? Não tem, né? E aí, na ilustração de Paulo, a nossa cabeça é Cristo. Nós somos a igreja e como igreja somos um corpo. E como corpo, nós temos vários membros. E cada um na sua função, desempenhando o seu papel. E a cabeça é Cristo. Fica batendo, né? Um corpo sem... Sim, tem só um tempinho. Tem que ter muito sangue para isso, não? Muito nervo. É importante. Para ver a cabeça e o corpo, né? É verdade. Quando a pessoa só faz bem, que arrancado no braço, uma perna. Isso. Tem um certo período para aquele. Exato. Tem. Vocês conhecem o Acácio? Conhece? Conhece? Ele é tio da minha esposa. Aí ele tem uma metalúrgica em casa, só dele mesmo, de montar as coisas dele. Aí ele trabalhando em casa com uma serra circular, eu acho. Acho que é assim o nome. Aí ele disse que, sem nem sentir, ele foi cortar um ferro. Na hora que ele foi cortar, ele deixou a mão e passou e cortou os 3 dedos assim, Ele ficou só com o indicador e o polegar. Aí os 3 assim, cortou. Na hora que cortou ali, naquele susto, que ele nem se deu conta que a mão dele estava... Ele passou aqui, cortou os 3 assim, Vrupo. Na hora que cortou, caiu no chão, ele disse que rapidamente, no susto mesmo, no sangue quente ali, pegou os 3 aqui e botou no canto. Pegou os 3, botou no canto aqui, pediu socorro, amarrou e foi para o hospital. Aí inchou, menino, inchou assim, que é tipo assim, foi amputado, e aí por corpo receber de novo, o corpo estranha, né? Acho que tem as células, sei lá o que, tem... os vasos sanguíneos que foram rompidos, tudo, por nervo. Pois é, aí ele foi lá, e depois que limparam e tal, fizeram tudo, aí inchou, ficou tudo inchado, até porque assim, tudo inchado. Mas voltou, colou, tá normal. Hoje ele mostra pro povo aí, E tem movimento, viu? É Deus, não é não?
Eu vejo como Deus aí, porque no mínimo era para ele perder o movimento, né? Infecção, pois é. Mas assim, como o irmão falou, tem um tempo, né? Tem um tempo. Aí trazendo para o cunho religioso, trazendo aqui para o membro da igreja que saiu e volta, ele tem um tempo também, né? Tem um tempo, para ele voltar e conseguir ter vida de novo, fazer parte do corpo, né? Aí tem um tempo. E esse tempo, Deus é tão misericordioso que esse tempo é longo, né? Enquanto a vida está apóstata, não cair na apostasia, que é um laço do inimigo aí, viu? Então, assim, ele precisa, buscar, e a igreja precisa estar presente. Né? São dois papéis, que é muito bom a gente culpar o outro que saiu, né? A gente precisa mostrar o papel da igreja. A igreja tem o seu papel aí, de alcançar. João, ele estava falando aqui que chegar, tem. Aí é como eu estou falando, aí entra a misericórdia de Deus pelo tempo, né? O tempo. Tem muitos que se escondem mesmo, mas nem conversa com esses irmãos. Mas tem um tempo, tudo tem um tempo. Talvez ele vá abrir o coração com circunstância da vida. Circunstância da vida faz com que ele reflita nas decisões passadas, erradas, e aí volte. Sempre tem um meio. Deus sabe trabalhar, né? Deus sabe trabalhar. Trabalha e trabalha bonito. Filho pródigo, né? Tem muitos, né? Tem muitas situações. Então, enfim, aí aqui a gente percebe que João, ele enfatiza bastante essa aqui, para ter cuidado e evitar o anticristo, né? Lembre-se que não é aquele anticristo lá da tribulação, são desviados. Para a gente entender aqui, são os desviados. Só que são os desviados que continuam indo infernizando os irmãos. Né? Converse com uma pessoa afastada, frustrada. Eu ouvindo na rádio um dia desse, o rapaz dizendo assim, o pastor estava pregando, ele falou assim, não, foi nem na rádio, foi num podcast, no YouTube. Aí dizendo assim, tudo depende de a quem você procura. Se você é novo convertido e quer se firmar, você jamais deve procurar alguém que está fraco, alguém que está saindo, ou um desviado. Entendeu? Se você quer se firmar, você não pode procurar um desviado para pedir conselho. Não, você procura um que está dentro, firme, bem, para poder ele transmitir para você aquela motivação. Se você está no casamento e o casamento não está indo bem, você jamais deve procurar um divorciado para pegar conselho. Entendeu? Ele estava falando isso aí. Se você é um jovem e está querendo escolher uma carreira, você está estudando e não sabe para que lado ir, você jamais deve procurar aquele que nunca venceu na vida. Aquele que não tem nada, você jamais deve procurar esse, porque esse não vai lhe oferecer nada. Se você procurar uma divorciada, ela vai acabar com as suas forças. Aí dizer que casamento não presta, que não sei o quê, que não existe amor verdadeiro, que não sei o quê, aí lhe encher a sua cabeça. Se você procurar um jovem que não venceu na vida, uma pessoa que não venceu na vida, uma pessoa que nunca teve nada, ela vai dizer, isso é ilusão, isso é besteira. Entendeu? Vai arrancar suas forças. Se você procurar o crente que está fraco, ele vai dizer, isso passa, isso é fogo de palha, isso é não sei o quê. Aí começar a lhe encher de crítica. Entendeu? Então assim, você tem que saber quais são as pessoas que você vai procurar. Estava falando isso, eu achei interessante porque assim é a nossa vida. E quem nós devemos procurar? Primeiro, a gente tem muitos. Segundo, temos o Espírito Santo. Ele é o melhor ajudador que o crente pode buscar, o melhor. Dialogue com ele. Eu nunca mais esqueci a irmã Clarinha falando que passou, tirou um tempinho para orar, né? Tirou um tempinho para orar e ela disse que orou tanto, quando foi olhar, tinha passado 5 minutos, foi? 5 minutos, né? Dizendo assim, meu Deus, passou, assim, eu fiz tanto e passou pouco tempo. Ou seja, aí, o que eu aprendi com isso? É que
na presença do Senhor, o nosso tempo ele é valorizado. Entendeu? Por que é valorizado? Porque na presença dele a gente ingressa na eternidade. A gente desfruta de uma pitada da eternidade. O tempo parece que dá uma parada assim, ó, para você desfrutar mais de Deus, estar mais na presença de Deus. É muito bom. E aí quando você separa isso para Deus, você esquece do mundo lá fora. E é muito importante isso, sabe? A parar, né? Passa. Comigo, por exemplo, eu não sei se é porque eu sou lento, mas quando eu vou ler a Bíblia assim, aí vou preparar alguma coisa, eu vou estudar normal, eu entro no escritório e às vezes eu quero só um tema, alguma coisa. Quando eu cuido, já passou 2 horas, 3 horas, aí eu falo, meu Deus do céu, já. E às vezes eu não tenho nem terminado, tenho nem encontrado o que eu estou procurando. É muita coisa. Mas enfim, e aí João, ele estava fazendo, ajudando os irmãos, que era uma carta circular, né? Essa epístola, a se defenderem desses, a evitarem, a não dar credibilidade, irmão. Então, é muito importante isso. Eu conheci um irmão que era dessa igreja aqui, que já foi obreiro daqui, e ele é frustrado até hoje, faz muitos anos. Só daqui eu já vou fechar, estou perto dos 20 anos já de aceitar Jesus, e ele já é do antigão. E quando eu aceitei Jesus, ele já não estava mais. Então, você já faz mais de 20 anos que ele está afastado. E ele, toda vez que ele vê um irmão, assim, ele gosta de prender o irmão e encher ele de heresia. Ele é frustrado, revoltado, educado na frustrado. Ele culpa os outros. Culpa os outros, Culpa todo mundo, menos ele. Aí acho que quando o cara disse que era um cara dele, que a irmã da situação não ia visitar. Né? Exatamente, igualzinho Adão. E culpar os outros. Exato. E é muito importante a gente ter isso em mente. Aqui João estava dizendo para os irmãos, ó, evita esses aí, não receba não. Aí, João também ele vai dizer para os irmãos no geral, para evitarem esse rapazinho aqui, ó, o pecado. E como é que eu evito o pecado? É tendo uma vida santa. Vida em santidade. Vou botar aqui, vida em... Cortar aqui o rapazinho. Santidade. E aí essa vida em santidade, logo, se entende que a vida em santidade é separado, né? Mas separado de quê? Das pessoas? Não, do mundo de pecado. Separado das práticas mundanas. Né? Aqui tem, exato, tem o elo, né? O elo aqui tem que reconhecer que é esse estado aqui. E aí, ele vai trabalhar esse sentido, e muito, muito bem observado pela irmã, que precisa reconhecer aqui, tem um elo. E aí, João, ele vai trabalhar esse elo, e vai dizer, ó, filhinhos, não pequeis. Aqui ele vai dizer, né? Não pequeis. Mas se porventura pecar, nós temos quem? Tem o advogado, que é o que? Nem eu não. Que é no grego, é o Paracletos. Por quê? Aí qual o sentido disso aqui? Qual o sentido? É que é o mediador. Né? É o mediador. É ele que
que vai ficar entre o santo e o profano, para poder religar, para poder interceder. Vai estar entre Deus e o ser humano, pecador. Só que nesse sentido, aqui, João, ele pega pesado. E João, ele pega pesado. Ele não alisa, ele não alisou, não. Ele botou aqui de tal forma que até eu fiquei sentido quando eu estava estudando. Ele vai dizer que não é para a gente, que não é nem que não é. Deixa eu ver aqui como é que ele diz. O capítulo 3, versículo 7 em diante. Filhinhos, ver se foi nesse aqui, comete. Purifica. No 2. Só que aqui do 3 é onde ele pega pesado. Eu falei que pega pesado, né? Lá no 2, ele vai falar do advogado. Aí, como eu estou falando assim, que o do advogado ele vai mediar, pega do santo e profano, pega de Deus para o ser humano, o pecador, aí ele vai aconselhar para não pecar. E aí ele no 3, a partir do 7, mais precisamente do 8, aí ele vai bater pesado. Ele diz assim, no 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Meu amigo, isso aqui eu fiquei assim, meu Senhor, tem misericórdia de mim, né? Porque o que nós aprendemos e nos julgamos, segundo João 3. João 3, com o diálogo de Jesus com Nicodemos. O que ele diz? Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus, né? E aquele não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aí ele diz, então é necessário o quê? Nascer de novo. Né? Nascer de novo. E aí, esse nascer de novo, a gente entende que nascer da água e do Espírito é nascer em Cristo Jesus, né? Aceitar Jesus, nascer segundo a palavra, nascer e ser habitante do Espírito Santo, é deixar ele gerar em nós uma nova criatura, um novo ser, um novo homem, não é assim? Esse nascer de novo. E aí, se nós nascemos de novo, logo nós nascemos do Espírito, nascemos da palavra, nascemos em Deus, não é assim? Ou não? A gente não nasceu assim, na nova criatura, aceitar Jesus, nascer de novo, não nascemos em Deus. Nascemos em Deus. Só que aí ele está dizendo assim, que aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca. Ele não pode pecar, na verdade, ele não pode pecar. Esse que não pode pecar, ele está dizendo assim, que é proibido pecar. Ele está dizendo que ele não pode pecar, ele não lhe não consegue pecar, exato. Obrigado, viu? Ele não consegue pecar, entendeu? Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Não tem prazer. Pronto, tá muito boa essa aí. Não tem prazer no pecado. E aí, tem até um pastor aqui no campo que ele levantou essa questão. Na época que eu fiz o bacharel, ele também estava. E aí ele levantou em sala de aula essa questão. Ele disse assim, que naquela tentação de Jesus, será que de fato Jesus foi tentado? E aí ele levantou essa questão e rendeu, sabe? Rendeu. Por que rendeu? Porque ele ficou dizendo assim, ele é pastor, inclusive está aqui na festa do circo de oração.
Aí ele diz assim, porque se Jesus foi tentado, logo implica dizer que houve um desejo dentro dele, uma inclinação para queda, para cair. Ele sustentando, sabe? Diz assim, se Jesus foi tentado, isso é no bacharel, lá o pessoal mexendo com as ideias, né? Aí diz assim, se Jesus foi tentado, então em que consiste a tentação? Se não no desejo interno ou uma tendência, uma inclinação. Era, né? E aí, mas é simples, é só a gente analisar o contexto. É simples, vamos já chegar lá. E aí ele diz, se Jesus foi tentado, então houve dentro dele um desejo, uma inclinação para aquilo ali. Se isso tiver acontecido, logo, pode assim dizer que Jesus tenha pecado. Peraí, calma aí que isso aí não é muito bom não, mas vamos lá. Aí diz assim, então Jesus não foi tentado, ou ele foi tentado. Se ele tivesse sido tentado, teve dentro dele. Se ele não tivesse sido tentado, então para ele foi moleza, porque por mais que o diabo tivesse insistido pro lado dele, mas ele, ó, tô nem aí, isso aí, nem ligo. Isso aí não me dá prazer algum. Tá entendendo? Aí, como é que refuta isso? É que percebamos qual era a tentação ali oferecida pelo diabo. Qual era a tentação? Era prazer mundano? Ou era para se usurpar do seu senhorio na forma de Deus para usar do poder para transformar alguma coisa? Está entendendo? Não foi assim que ele pediu? Transforma, ou seja, usa do poder. Tem poder, vai, usa. Para ele, benefício próprio. Para ele, que é poderoso, todo poderoso, não teve usurpação, ser igual a Deus. Antes ele se fez na forma de servo. Entendeu? Ele é Deus, mas ele estava na condição de servo. E aí, como servo, ele não queria usar o poder, ele não ia usar o poder. Entendeu? Ele não disse também que todo poder a mim foi dado, né? Todo poder a mim foi dado. Então assim, ele poderia usar, e aí o diabo vem para ele usar o poder. Só que usar como? Para benefício próprio ou para mostrar para o diabo. E isso é o pecado. Para Jesus era a tentação, né? A tentação. Veja que não é a tentação igual a nossa, né? Do pecado em si. Mas já tem um sentimento, exatamente. O desejo. Para Jesus ali não, né? Aí Jesus trouxe essa doutrina, né? Dizendo assim, que aquele que pensar no seu coração já cometeu. Aquele que se encolerizar contra o seu irmão já é homicida. A tentação é como um pássaro. Não pode pedir para ele pousar e fazer o ninho. Então, assim, nesse sentido, a gente percebe que Cristo, ele foi tentado, mas não tentado na carne como nós, na tentação humana. Foi tentado no seu poder. O poder. É tanto que ele não usa o poder e nem comete o pecado. Que pecado? A idolatria. Porque veja que a proposta era o quê? Tudo isso eu te darei, se tão somente a mim adorar. Olha aí onde era. A tentação que está Jesus é a mesma que Caim. Aqui o isso. É essa daí. A tentação é essa daí. Querer. Orgulho. Exato. Poder.
Exatamente, era isso aí. É querer ser maior que Deus, querer ser, ter o que é de Deus, o que compete somente a Deus. É isso aí o pecado. Isso. Depois a se jogar lá no Pra- tentando poder Poder. que Jesus tinha. E a terceira e última foi o diabo oferecendo poder dele sobre a terra. Isso. Que foi dado a ele. Para Jesus. Tipo assim, eu te dou isso porque a mim foi dado. Te dou. Ai. O dono. Era, apelou, né? Como se para Jesus fosse alguma coisa. Assim, talvez na linguagem espiritual ali deles, porque são dois seres espirituais, né? Dois seres, digamos assim, que eternos. Eterno no sentido porque um é eterno a vida e o outro eternamente o lago de fogo, né? Eterno também, então eu falo nesse sentido. Os dois já se conheciam antes da criação do mundo, né? Os dois já se conheciam, então é algo nesse sentido. Então ali existia alguma linguagem ali deles, alguma linguagem, no sentido do poder, né? De tudo isso eu te darei porque a mim foi dado, né? Então assim, como te darei isso, tudo que a mim foi dado, se esse te darei, se já era dele, se já é de Cristo, né? É dele já. E aí apenas o diabo ele estava como príncipe deste mundo, né? O príncipe. E aí nesse sentido a gente percebe que essa tentação não é que tenha sido uma tentação como a gente imagina que é a nossa tentação, mas uma tentação no uso do poder e da adoração. Pronto, isso aí. E aí perceba se nós não incorremos nisso. A gente nem tem, mas a gente quer usar. Nem tem poder, né? Mas a gente quer incorrer nisso. Quer ser alguém, quer ser alguma coisa. Quer que o nome seja citado. Quer que alguém lembre. Ah, fulano falou, todo mundo falou de mim. Fulano falou não sei o que, mas não disse, entendeu? Nem se lembrou. E às vezes esse sentimento aí, que é o interno do ego, de querer ser mencionado, de querer ser citado, de querer ser visto, é pecado. E é dos grandes para Deus. Dos grandes. Porque esse daí é um dos que Jesus foi tentado. E aí é o que ele diz aqui, né? João ele vai então demonstrar que, filhinhos, não pequeis. O conselho é o quê? Não peque, peque não. Mas se pecar, também não se frustre. Também não ache que está tudo acabado. Também não ache que não tem mais jeito. Não ache que você não consegue. Isso aí é para os outros, não para você. Se pecar, não pense que ser crente não é para você. Se pecar, não se desaponte. Não saia. Não vá para o mundo achando que não, eu tentei, mas não deu. Não dá para mim. Esse negócio de crente não dá para mim não. Eu já tentei, não dá não. Tem pessoas assim. Tem gente que, por estar tão envolvida com o mundo, ela acha que igreja não é para ela. Não, irmão, isso aí não é para mim não. Não dá não, não dá não. E a outra diz, não, já fui uma vez, já fui outra vez, já fui várias vezes, mas não dá não, não dá não. Por quê? Elas desacreditaram delas próprias, achando que elas não conseguem. E aí João está dizendo, filhinhos, não se preocupe não, se pecar, nós temos um advogado. Quem é? Cristo. É o Paracleto, o mediador. É ele que vai intermediar entre Deus e você. Apenas o quê? Como a irmã falou, reconheça o seu estado de pecador e se humilhe a ele, que ele vai te redimir. Ele vai te restaurar, te resgatar. É ele. Mas para isso é necessário o quê? Se humilhar. Reconhecer, se humilhar. E aí, João, ele aconselha para que a igreja tivesse esse cuidado. E para esse cuidado tinha que ter vida em santidade. E aí, como eu falo aqui, né, que ele pega pesado, que ele não pode pecar. E esse não pode pecar é nesse sentido. É que não tem esse prazer em pecar. Não tem o prazer em pecar. Não tenha esse desejo em pecar. Pelo contrário, se acontecer, se humilha, se arrependa. Porque tem jeito. Deus, ele nos concede o ar da graça. A graça é exatamente isso.
Nós não fizemos nada para merecer tão imenso amor. Ele nos amou primeiro. Mas isso não nos dá a liberdade de fazer o que quer. Entendeu? Pelo contrário, nos dá um peso de responsabilidade para valorizar tão imenso amor que ele fez por nós. E aí é onde João entra agora para enfatizar no amor. E este amor, o fraternal. O amor não fingido. O amor aonde nós não venhamos amar só de boca, como ele diz, nem de boca, nem de língua, mas na caridade, nas ações. E aí ele Aí ele vai dizer aqui, já no capítulo 5, ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, se ama a Deus, também ama o irmão. Dá para entender? Tem muitas pessoas que falam que ama a Deus, mas aborrece o irmão. Não suporta, não tolera, não entra. Só que isso não bate, a conta não fecha. Se você diz que ama a Deus, é até uma máxima. Eu não lembro agora. Não vou lembrar, não. Não lembro agora de quem é a máxima. Que aí ele diz assim, que eu amo a Cristo, mas eu não tolero os cristãos. Oxe, como assim? Bom, pode ser dá só? Dá uma pausazinha. Pronto, então nesse sentido, João ele vai enfatizar a respeito do amor. E esse amor é o amor da koinonia, dos irmãos, entre irmãos. Não é aquele amor de dizer que ama a Deus e não ama o próximo. Tá? Aí, na primeira, na segunda epístola de João, exato. Eu tenho medo, agora só tenho curado. Isso. Aí tem muitos porquês, muitas vezes não recebe essa cura. Que não recebe a cura. Tem algo na minha vida que não está, é que Deus não faz. Ele faz. Tem que ganhar cura com aquilo. Verdade. Ele vai ficar numa prova, eu tenho fé, é que eu tenho nascimento, eu tenho aquilo que eu estou falando. Aquilo que eu estou falando, eu pedi, isso é que vai acontecer? É igual o que o senhor falou, eu lembrei de uma oportunidade que eu tive uma época aí de escrever naquela revista Boa Semente, que circulava no campo, né? Lembra da revista que circulava? Não sei se ainda tem. Era de tempo em tempo. Aí me deram um espaço lá para me escrever. Aí eu escrevi, eu fui orar, pedi a Deus, eu passei dias, sabe? Meu Deus, escrever um negócio aí, rodar no campo todinho, o que eu vou falar, Senhor? Aí Deus me deu a palavra exatamente nessa daí, né? Do lado de Tiago, né? Tiago 4:3, uma fiada ali, né? E fala a respeito da fé e as obras, né? E aí, lá menciona esses dois, né? A fé e as obras. Aí, e fala a respeito de abençoar o irmão que está necessitado, e você sabe que ele está precisando, e você diz, vai em paz, que Deus te abençoe, e não ajudar, nada fez, né? E aí vem essa questão da fé e a obra. E aí eu escrevi nesse sentido, esse paralelozinho, o dueto.
A fé e as obras. É necessário ter fé, mas também precisa fazer as obras. No entanto, só vai acontecer aquilo que você pediu com a fé se estiver no centro da vontade de Deus. Porque se você tiver fé e além da fé também tiver as obras, mas não for da vontade de Deus, também não acontece. Nesse sentido. E aí, eu lembro que eu fiz o fechamento, foi no sentido da obediência. Se você estiver conforme a vontade de Deus, o que agrada a Deus, que é o estar no centro da vontade dele, aí sim, a fé e as obras, elas serão executadas diante do Senhor, né? Juntando as duas com a vontade. Se você estiver no centro da vontade, aí você usa a fé e as obras. Fora isso, pode usar a fé, pode usar as obras, mas se não estiver na vontade de Deus, também não faz não. Né? Por que eu digo isso? Olhando em textos bíblicos, e a gente percebe em alguns casos, eu não vou lembrar agora, eu mencionei na época, a ocasião em que a pessoa teve fé, mas não foi o suficiente, ela teve fé, e foi, mas não aconteceu. E outras que nem precisou de fé. Jesus simplesmente fez. Simplesmente chegou e fez. Então, assim, por exemplo, estou lembrando aqui agora daquele homem da mão mirrada, né? A mão ressequida. Ele estava no templo, tradição. Estava lá no templo, no sábado, normal. E aprove a Jesus chegar e, olha, esse homem aqui, é lícito curar ele hoje? Eu pergunto, o homem pediu? Jesus perguntou se tu tem fé? Jesus disse, a tua fé te salvou, assim, ó, tu crê? Nunca vi em todo Israel tanta fé como esse homem. Tá entendendo? Esse é que eu estou lembrando agora. Tem outros que eu até botei lá na época. E aí assim, Jesus simplesmente chegou e curou. Ele estava no culto, o homem. Estava no culto normal. Não estava atrás de Jesus. Estava no culto. Ele não estava querendo milagre. Ele estava no culto. E Jesus chegou e ali curar ele hoje. Aí, ser curado. Desse jeito. E ele foi curado. Na mesma hora a mão ficou boa. Então assim, só para um exemplo, sabe? É a fé e a obra. Mas precisa estar no centro da vontade de Deus. É necessário. E aí, às vezes, a gente não está na vontade de Deus só. Né? A gente precisa, então, correr e estar no centro da vontade dele. Aí é analisar. É como João ele vai dizer que, a respeito do coração, ele diz aqui, o capítulo 3, no versículo 20... Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Né? Ele diz, se o nosso coração nos condena. Então, por isso que Paulo diz, para examinar cada um a si mesmo. O nosso coração, ele vai dar o alerta, ele vai condenar. Só que aqui ele fala no sentido de condenar. Condenar o que? Avaliar a sua vida, analisar e ver, ó, tu não tá bem não, viu, bichinho? Ó, tu tá meio ruim. Tu falhou aqui, tu falhou ali. Tu precisa se ajeitar, tu precisa se aproximar mais, tu precisa fazer mais para Deus, tu precisa se ajeitar mais com o Senhor, precisa fazer um concerto com Deus. O coração vai ficar, ó, condenando. Condenando no quê? No sentido dos nossos erros. Só que maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Aí o versículo 21 ele vai dizer assim, amados. Legal, né? Sempre ele traz esse amados, né? Amados, se o nosso coração nos não condena, aí já é outra situação, né? O 20, ele fala se o coração te condena. No 21 já vai dizer, se ele não condena, se o coração não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Olha aí. Na de vocês tem também qualquer coisa, não? Como é que tá aí? Ah, também qualquer coisa? Yeah. Né? Fazendo o que agradava a ele, né?
Como é que tá aí qual é a tradução? A tradução? NAA. Assim, já aquilo que pedimos dele nessa vez, porque guardamos os seus mandamentos, fazendo diante dele que é agradável. Vendo aí? Veja que tanto uma quanto a outra tem uma condição. Qual é a condição? Fazer o que agrada a ele. O amor. Exato. Entendeu? Essa questão do amar o próximo, tem muita gente que fala do amor ao próximo. Mas, algum desentendimento do irmão, aí a pessoa não quer mais. Isso. Mas quer buscar. Isolou, deixa. Nem perdão, Nem perdão houve, né? só na voz. E outra, é bem delicado, né? Bem delicado, porque assim, por exemplo, tem pessoas que vive dando brecha para o diabo e aí vive lhe condenando, lhe condenando, lhe condenando. E aí você precisa também vigiar, né? E aí vem essa questão, é por isso que eu estou falando, é uma linha tênue. Por causa do nada é para um lado, por causa de um lado é para o outro. Por exemplo, tem pessoas que elas são muito ávidas para estar julgando. Qualquer coisa que você fizer, ela lhe condena, lhe julga. É assim. Eu conheço pessoas que classificaram um pastor daqui porque ele prega e na pregação ele dá umas brincadeiras. Entendeu? Na pregação ele dá uma brincadeira, ele acha graça. Aí a pessoa classificou ele, disse, isso aí mesmo não é pastor não. Isso aí mesmo não sei o quê. Isso aí. Tá entendendo? Tem gente assim. E aí, como tem gente assim, aí você precisa ser o quê? Vigilante, para não estar ali muito junto dela. Porque essa pessoa, ela nunca vai lhe olhar de outra forma, ela vai sempre lhe condenar. Eu falo isso porque eu convivo com pessoas desse jeito, sabe? Quer isolar, né? Exato, tem os dois, tá entendendo? Tem os dois. Tem esse e tem esse. Evitar para não estar ali machucando direto, né? E tem a outra que realmente isola a pessoa. Tem o que isola mesmo. Tem gente que por causa do nada isolou, aí disse que perdoou. Isso. Mas uma pessoa que tem um coração bom, você vê. Pronto, aí já é uma situação. Do que é a cor. Aí já é. Exato. Aí já não é amor. Perfeito. Nessa situação aí, né? A Bíblia até dá respaldo a gente, não se assentar com certo gente. Isso. Para não se contaminar. Mas amar, a gente está matando aqueles que nos percebem. E por... O amor, né? Guarda os mandamentos. Eles não pesados. Não é pesado. Servir ao Senhor não é pesado, se você tiver convertido. Entendeu? Se você tiver com o olhar para o mundo, como ele vai dizer aqui também, que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E ele vai falar que o amor do mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esse sentido é exatamente no contexto em que a pessoa está na igreja, mas ela não está aqui inteiramente. Ela está aqui, mas ela ainda está com muito apego lá de fora. Tá? Eu não estou falando apego no sentido de, irmão, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Não é esse apego. Eu tenho que ganhar meu dinheiro. Não é. É apego nas coisas carnais, nas coisas mundanas. É esse apego. E aí, nesse sentido, é o que ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Que amor é esse? Por isso que eu aqui, quando eu falo aqui do amor, eu gosto muito de falar no discipulado, gosto mais de falar no discipulado isso. E é muito importante nós termos uma coisa que
eu acho assim, indispensável, é buscar o dom do discernimento. Mas é assim, extrema para mim, isso é algo pessoal. Não estou ensinando, só comentando. Para mim, é um dos dons primordiais, assim, principais. Paulo vai classificar como sendo o amor, né? Para ele é o amor, o dom maior que é o amor. Claro, fique com a Bíblia. Aí o meu convívio, por onde eu ando, o meu habitat, eu vejo que o principal para mim é o discernimento. Discernimento, porque se eu não tiver discernimento, até o amor vai ser corrompido. Por quê? Porque se eu olhar só para o amor, isso é a minha convivência, tá? Não estou ensinando, não. Só a minha convivência. No meu habitat. Se eu usar só o amor, eu vou ser obrigado a amar as coisas erradas. Vou ser obrigado porque é legal. É legal que eu falo? Deixa eu explicar o que é legal, né? A Bianca já sabe, né? Quando fala que é legal. É porque... Exato. Ingenuidade, é. O legal que eu falo porque é na lei, né? Tá legal, é na lei, tá legalizado. E aí é legalizado você amar o errado. É legalizado, é lei. É para amar o errado mesmo. E aí se eu for fazer isso, eu vou estar pecando. Então para mim vale mais o discernimento do que o amor. Vale mais o discernimento. E aonde é que eu acho na Bíblia? João. Ele vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele está falando de qual verbo? Do amor. Não é não? Do amor. Não ameis o mundo, ou seja, então até para amar eu preciso ter discernimento, senão eu vou acabar amando o que é do mundo. Tá entendendo? Você vai ver coisa errada e os errados, eles estão todos cheios de razão, cheios de lei, cheios de fundamentação, dizendo assim, ainda julga, ainda diz assim, e que crente é esse que está me condenando e não amando? Jesus mandou foi amar, não foi condenar. E aí você vai ficar onde? Vai ser, ouviu? Você vai ficar onde, né? Com que cara você vai ficar? Entende? E aí eu preciso ir para onde? Para a Bíblia e com o discernimento. Eu falo no meu convívio, tá? Meu convívio. Mas óbvio que Paulo vai dizer, o maior de todos é o amor. Ame, né? É o maior. Fique com Paulo. Fique com a Bíblia. Eu estou falando só do meu convívio. E aí, ele vai dizer que esse amor que o crente precisa ter, não pode jamais se confundir com o amor das coisas mundanas. Não pode se confundir. Esse amor, ele é o amor em que, ele vai dizer aqui em 2 a João, ele vai dizer assim, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, aí ele fala aqui da senhora, que ele vai mencionar aqui em 2 a João, ele vai já endereçar aqui para uma senhora, e ele vai se identificar como ancião, né? Só que aí, essa senhora é uma senhora eleita, né? E alguns vão dizer que era uma comunidade, ele está falando de forma genérica, para a igreja sendo a senhora eleita. E outros estão dizendo que era para uma irmã da igreja. Enfim, isso aí fica... Deixa eu ver o que ele diz aqui na corrigida. Alguns entendem que estas palavras significam que esta carta de João foi dirigida a uma senhora crente, né? Uma senhora crente chamada Quíria. Dá até o nome aqui. Senhora Quíria. Uma senhora crente, uma irmã da igreja. Que em grego significa senhora. Quíria. E em grego significa senhora. Hã? O Wycliffe, né? Eu também eu gosto de ir para ele disse também, meu jeito. Então, e aí
E tem outros, aí diz aqui, e a sua família. É mais provável, no entanto, que a expressão senhora eleita e os seus filhos seja uma maneira figurada de dizer. Aí ele vai dizer aqui, veja, ó, ele dá esse exemplo e ele diz assim que é mais provável que seja uma linguagem figurada, né? É complicado, né? Mas faz sentido, não faz? Tem que olhar para o contexto histórico, né? Exato. As igrejas, não era o tempo. O tempo. Era em casa, domiciliar em casa. Eu estava com pessoas de Laodicea. Aham. A igreja de Laodicea ela não é um templo. Templozão, É uma casa. não se achou, né, na história, não, É uma casa de uma pessoa muito rica, né? e chamava a Igreja de Laodiceia. As igrejas, boa parte das igrejas da Ásia Menor é assim, Tem lá um salão lá, né? com as reuniões lá, exato. Ou seja, é lá, não é um templo, né? Não era o templo igual hoje tem, né? Aí, ele estava uma pessoa e essas pessoas que acolhiam os irmãos, uma pessoa que não conhecia. E que tinha posse também, né? Tinha posse, era, tinha condições. Porque As pessoas- para olhando de muito jeito, as pessoas vêm para casa, uma casa grande. Era, Pode ter a casa grande naquela época. tinha que ter condições. É isso que eu estou falando, você vai raciocinando junto com o texto, é isso mesmo. E naquela época, a igreja primitiva, ela não se instalou em prédios, é porque o que se tinha era as sinagogas, e as sinagogas eram dos judeus, né? E quando o evangelho foi crescendo, foi que aos poucos, alguns judeus ou judaizantes iam se convertendo, aos poucos. Mas o início foi perseguido pelos próprios judeus, ia perseguindo. A gente viu em aulas passadas, né? E aí a igreja ela foi o quê? Foi em casas, nas casas. E não era casas assim comum, não era casas de pessoas que tinham condições de angariar com as despesas e ajudar os irmãos que passavam por lá. É tanto que na terceira epístola de João, ele já vai endereçar uma pessoa chamado Gaio, né? Deixa eu apagar esses bonecos aqui. Chamado de Gaio. E esse Gaio, ele era hospitaleiro. E ele, como sendo hospitaleiro, ele recebia os irmãos que passavam por lá. Ele recebia. Só que aí João ele vai dizer assim: lá no verso 9 ele vai dizer assim: tenho escrito à igreja. Olha como ele menciona a igreja, né? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Não recebe nem João, não nos recebe. Diótrefes. Aí, João, ele diz, acho legal que ele fala isso aqui, ó. Tipo assim, ó, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos. Não recebe os irmãos. Isso. E impede os que querem recebê-los. E os lança fora da igreja. Os lança fora da igreja. Aí, ele diz: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Né? A gente percebe aqui, ele fala desse Diótrefes como sendo um opositor do evangelho, um inimigo do evangelho, alguém que nem recebe e nem deixa ninguém receber. Alguém que prega o contrário. E considerando que
aqui existia uma comunidade, uma igreja, um local de reuniões, este fazia parte dela. Porque ele tira da onde? Ele está dizendo aqui, ó. E os lança fora da igreja. Então ele está onde? Está lá. E pregando o contrário. Dá para entender? Pregando o contrário. Está lá e pregando o contrário. E João está dizendo, e se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Se eu for. Ou seja, ele ia lá na casa dele? Talvez ele fosse assim, a comunidade, né? Se eu for aí, eu vou trazer a memória que ele faz. Assim, eu conheço. E ainda falou algumas coisinhas aqui, né? Proferindo contra nós palavras maliciosas, né? Então a gente percebe que são pessoas de dentro que estavam detonando. E aí, e não são pessoas assim, alguns vão dizer que ele era obreiro. Inclusive, falar em obreiro, João, aqui na terceira epístola, ele se apresenta como sendo, aqui na segunda, ancião, e na terceira, presbítero. Há quem diga que ancião, o termo ancião, é porque na época era um título de honraria. Na época era um título. É presbítero nas duas? Presbítero também? É porque são sinônimo. Aham. Presbítero também na King James. NAAC, presbítero. King James, a tua é qual? NVI, presbítero. NTLH, presbítero. Eita, tá do irmão. É Jerusalém hoje? Não, né? Aham, presbítero. King James ainda? Não, né? Tudo é presbítero. E só a corrigida que é ancião. Essa corrigida tá precisando ser corrigida, né? Piada, né? Na corrigida tá ancião. Eu vou desconsiderar o ancião, mas eu vou falar sobre o que diz alguns teólogos, que considera-se ancião porque... Corrigida, revista atualizada da edição, né? A edição 93. Presbítero. E a de 95 já não era. Revista atualizada. Presbítero também. Olha aí. Essa aqui acho que é de 95. É, né? Agora, de 1969 a 2009, Ancião. Que é 2008. 95, né? Então, pronto, considerem presbítero, né? Mas a de 1600 e quanto? 1993, a revista atualizada. Aí a revista corrigida de 1969 a de 69. 1969 é ancião. É ancião. É essa aqui, ó, 2009. Ancião. E nisso, a gente encerra aqui, 3ª João, 1ª, 2ª e 3ª João. Lembrando que naquela regrinha lá de epístola e carta, a 1ª e 2ª João é epístola, a 3ª é carta. Por quê? Não, só a 3ª. A 3ª, ele diz logo para quem é, né? Quem é? Para Gaio. É tipo uma carta pessoal, para ele, dele, para fulano e tal. Assim, não é... Aí ela preenche o critério de ser carta. Pessoal, uma carta pessoal. E universal do seu conteúdo, né? Ela fica nas duas, né? Mas aí como preenche todos os da carta, aí fica como carta. E 1ª e 2ª, amado Gaio.
A quem na verdade eu amo. Ele ama todos, né? João é o apóstolo do amor. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Desculpa.